Dica de Saúde de hoje será sobre câncer de mama. E para falar sobre isso, estou hoje aqui com o Dr. Carlos Alexandre. Doutor, o que é câncer de mama? Olá, internautas. O câncer de mama, ele é uma patologia, uma doença que tem como base uma alteração genética em um grupo de células da mama. Essa alteração genética, ela faz com que esse grupo de células cresçam de forma desordenada e esse conjunto de células, eles têm um crescimento, além de estar desordenado, completamente anárquico, ou seja, eles não têm o tempo certo de crescimento, eles vão crescendo bem mais rápido que uma célula normal. Essa tumoração, né, como nós dizemos, é uma alteração genética. Essa alteração genética ela é propenso a pessoas que já têm o feeling genético em seu organismo. E ele é um tumor que ele é o que mais mata mulheres. A proporção é de um homem a cada 100 mulheres, ou seja, é um tumor bem mais comum em mulheres, em homens, só que homem também tem, é raro, mas ainda acomete mama, o homem tem câncer de mama, mas o número bem significativo é o em mulheres. O câncer de mama, ele tem uma predição de idade, entre estatísticas, entre 40 anos a 69 anos. Essa é a faixa etária que os especialistas falam em que tem que ter, né, o diagnóstico precoce. O que é o diagnóstico precoce? O câncer de mama, com os demais cânceres, ele não tem um exame preventivo. Não é como o caso do câncer de colo de útero, né, que nós fizemos aquele exame de histologia e nele está a prevenção, porque você pega a alteração a nível celular. O câncer de mama não tem como se fazer exame preventivo. Então, o que preconiza é o diagnóstico precoce. Com quê? Com uma consulta médica, né, para ver os fatores de risco, com o autoexame da mama e também com o exame do especialista junto com os exames de imagem. E entre eles, o exame de imagem tem a mamografia. Nós somos as ruas e ouvimos internautas sobre o assunto. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao câncer de mama. É o seguinte: a partir de quando a gente deve procurar um médico para fazer a mamografia? Eu vejo pela imprensa que muita gente, 30, 20, 30 anos, ela já tem tido casos, né, desse tipo de doença. Só que quando a gente procura um médico, ele só diz que a partir dos 40 é que a gente deve fazer a mamografia. Eu gostaria de saber do senhor, a partir de quando realmente se pode fazer a mamografia. Bem, Elza, uma pergunta importantíssima, interessante e muito importante. A mamografia, você me deu a oportunidade de falar sobre a mamografia. A mamografia nada mais nada é que um exame radiológico, ou seja, que usa raios X, né? Usa os raios à base de radiação. Essa radiação vai incidir no tecido mamário, da mama, né? E vai, por meio do filme, revelar as imagens de tecidos dentro da mama. Então, é um exame que ele tem uma radiação muito alta, né? Então, é um exame que ele tem suas indicações, mas é o exame padrão ouro. O que é padrão ouro? É o exame, esse é o exame, né? Não tem aquele nome Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, não. O exame é esse. O exame de mamografia é o padrão ouro para diagnóstico precoce. Como já falamos, que não tem prevenção, só tem diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo nós sabermos diagnosticar, quanto mais pequeno for o tumor, melhor. Então, a mamografia, ela tem uma especificidade muito grande. A idade, tem consensos, né, que falam muito a respeito de 45 anos, de 40. O SUS andou teve uma recomendação, mas assim, os órgãos e as sociedades especialistas, eles falam que a idade de fazer mamografia como screening é amostragem, né, em torno de acima de 45 anos. Porém, é o seguinte: se nós tivermos na família uma parente que teve um câncer de mama, assim, antes dos 40 anos, nós pegamos a idade que ela teve
por exemplo, 40 anos, e nós recomendamos a mamografia 10 anos antes daquele caso. Por exemplo, doutor, minha mãe com 40 anos já foi um caroço e já foi diagnosticado. Então, como é a mãe, né, é parente próximo, a gente tenta fazer o quê? Em 30 anos. Agora, tem uma contraindicação. Nunca fazer antes dos 25 anos. Por quê? Porque como que eu falei que é alta dose de radiação, as mamas, a partir de 25 anos, aliás, antes de 25 anos, melhor dizendo, elas têm uma proporção muito grande de impregnar essa radiação. Então, mesmo nós tivermos uma paciente com indicação, a gente aguarda os 25 anos para fazer. Eu sou Luísa, eu gostaria de saber se o câncer de mama apresenta alguns sintomas. E se apresenta, quais são eles? Pois não, Luísa, também é uma pergunta muito importante. Os sintomas, né? O câncer de mama, ele como todos os cânceres, né? Ele tem o início assintomático, que é isso, sem sintomas. Por isso que nós preconizamos que o autoexame da mama e o mastologista frequentemente, para que ele faça a palpação das mamas, por ele ter mais experiência, ele ser um profissional especializado, a gente preconiza que sempre vá a consultas, né? Por quê? Porque os sintomas realmente eles são sintomas inicialmente muito subclínicos, nós falamos. Não tem sintoma nenhum. E quando tem sintomas, pode ter o quê? Pode ter uma vermelhidão na pele da mama, um nódulo na mama que a pessoa sente. Inclusive é um nódulo que ele até ele começa pequeno, como um grãozinho de feijão, de arroz, né? E o crescimento dele é muito rápido. Então a gente, não, estou tocando aqui, está começando a ficar grande. Então, nódulos em mama, qualquer tipo de nódulo, correr ao médico, vermelhidão na pele, saída de secreção pelo mamilo, uma secreção como se fosse alguma... Estou amamentando, como se fosse aspecto leitoso, ou até mesmo uma secreção, ou seja, qualquer tipo de líquido que sai pelo mamilo. Tumores, chamadas ínguas, nas axilas, né? A pessoa quando vai tomar banho, a mulher, e sentindo um caroço aqui. Então, são esses sintomas que em estágio avançado, ou seja, o tumor ele começa a aumentar, ele começa a nem estar grande, juntar tudo, vermelhidão, ele começa a exteriorizar a ferida para a pele, ele começa a crescer e começa a ulcerar a pele e como se fosse formar uma ferida. Então, é o estágio mais avançado, que nós não queremos que isso aconteça. Ou seja, nós temos que pegar esse câncer, né, esse tumor, a partir do diagnóstico menor possível. E lembrar uma coisa, né? Eu falei a respeito da idade de 40 anos, mas a partir dos 40 anos, mas dos 50 em diante, a curva de incidência aumenta assustadoramente, ou seja, é uma curva ascendente. Até dos 40 aos 50, ele tem um risco, aumenta pouco, mas dos 50 de ano ele aumenta. Então, a partir dos 40, sempre ir, né, a partir dos 40, sempre ir para o mastologista, e se tiver caso na família, caso assim, de tio, mãe, procurar o mais rápido possível. Bom, doutor, nós falamos aqui no caso das mulheres, mas quanto aos homens? Os homens é uma particularidade porque a literatura, né, os dados estatísticos falam que apenas 1%, né, dos homens vão vir a ter câncer de mama. E o câncer de mama em homem, ele por ser raro, ele é subvalorizado, ou seja, não tem aqui. Quando eles chegam para o médico, já chegam em estágio avançado, ou seja, qual o sintoma? É um caroço, um nódulo na mama. Porque, obviamente, o homem não vai fazer o autoexame, né? E também é raro. Então, quando eles chegam para a gente, chegam já com tumoração na mama, né? Também nódulos nos axilares, e já chegam já realmente em um estágio até já avançado. Porque quando vem a dar sintoma é porque está avançado. Aí vai logo para a radioterapia e o que eu digo ao homem, qualquer alteração que tiver na mama, qualquer coisa que você sentir, vá ao médico. Bom, nós falamos aí com o Dr. Carlos Alexandre. Muito obrigado por sua presença aqui. Esta foi mais uma dica de saúde.